Risada no quarto. Para contextualizar, sou cientista social. Passei anos pesquisando comunidades quilombolas, indígenas, rurais, mas meu assunto profissional é ciência e pesquisa socioeconômica. Sempre fui cético e minha análise diante de fenômenos sobrenaturais parte de uma ótica descrente. Mas, recentemente, venho me aproximando mais da minha espiritualidade e este ocorrido foi repensado na minha cabeça. Mas eu quero deixar claro que não é um relato explicável, mesmo considerando o meu ponto de vista e descrença. Eu devia ter por volta de uns 10 anos. Morava na região de Jabaquara, próxima à Avenida Bandeirantes. Hoje a casa é alugada e eu nunca conversei com o inquilino sobre isso. Era um dia normal, e não se trata de uma memória de criança em que lembro apenas de fragmentos. Sei exatamente o que aconteceu naquele dia. E, relembrando, sou cientista social. Já estou considerando que pode ter sido o aspecto psicológico de uma criança, e mesmo assim, continua sem sentido. Fui dormir, e era por volta das 22 horas. Eu não tinha adormecido ainda, então não se trata de uma paralisia do sono, ou visão embaçada que pode vir da hora em que o cérebro ainda não está completamente desperto. Fazia uns 10 minutos que havia deitado, quando escutei um barulho na escada de madeira que ficava próximo à porta do quarto. Notei a presença de algo, mas não era um alguém. Senti o frio entrar pelo quarto e simplesmente perdi a voz. Não vi nada, mas uma risada de voz grossa ecoou pelo quarto, que era grande e tinha essa característica em relação ao eco mesmo. Imagino que tenha ficado por volta de 1 minuto sem entender o que estava acontecendo. Com o tempo, a voz foi baixando de intensidade e lentamente o calor voltou ao meu corpo, assim como a minha voz. Era comum sentir algumas coisas estranhas naquela casa, e até hoje eu não me sinto bem indo para lá. Outra coisa aconteceu quando eu era mais velho, e eu estava no 3º ano do ensino médio, em Tamboré, São Paulo. Era umas 4 da manhã e eu estava na casa de um amigo. Estávamos conversando e nos encaminhando para dormir. No quarto dele há aquelas janelas de madeira, estilo veneziana, em que a luz de fora cria uma sombra para a parte de dentro. Mas eram 4 horas da manhã, e havia apenas a luz de um poste do condomínio. Mas qualquer coisa que passasse por fora refletia dentro em forma de sombra. Mas reitero, eram 4 da manhã e estávamos no 3º andar de um condomínio extremamente seguro. Passou, claramente, uma figura, o que nos pareceu uma capa, que quando passou, preencheu toda a sombra referente à janela, voando como se fosse uma grande sacola passando luz de fora. Mas você já viu alguma sacola gigante voando às 4 da manhã no 3º andar? Os pássaros voam por lá e o formato é de longe diferente, então não há essa possibilidade. Já havíamos observado várias vezes e nada nunca tinha preenchido a sombra daquela forma. Nós nem conseguimos dormir naquele dia. Fica aqui o meu relato e admiração pelo podcast. Esse relato que aconteceu não foi comigo, foi com a minha filha caçula, mas eu presenciei, eu estava com ela a maior parte do tempo. A Stephanie, de repente, com 3 anos e pouco, 4 anos, ela conheceu um amiguinho imaginário. Até então, nós pensávamos que era um amiguinho imaginário. Ela sentava no sofá, virava para o lado e falava, senta aqui do meu lado. E ninguém poderia sentar onde esse amiguinho imaginário estaria, que ela chamava de Julie. Então, onde ela ia, ela chamava a Julie para estar perto dela o tempo todo. Onde ela ia, era conversando, era brincando com a Julie. O primeiro acontecimento ocorreu quando uma amiga minha teve que operar. Os filhos dela maltratavam ela muito e ela estava com os 2 pés operados, então eu trouxe ela para casa para me cuidar dela, que eu estava desempregada na época, somente com as meninas, e a gente estava aqui cuidando dela. Uma dos filhos dela, que era a filha, a mulher dela, veio visitar ela aqui em casa. E aí a Stephanie, que é minha menina, estava sentada no sofá e a filha dela chegou e sentou do lado da Stephanie. E eu falei assim, não senta aí não. Aí ela, ai, por quê? Eu falei assim, não, porque a amiguinha da Stephanie tá sentada aí. Aí a Stephanie olhou pra ela assim e falou assim, não tá não. Ela foi embora porque ela não queria te ver. Você sabe por que ela não queria te ver, né? E ela foi embora porque ela não gosta de você. Esse foi o primeiro acontecimento. A gente riu bastante, ficou meio preocupada e tal. Ela discutiu com a mãe dela, foi embora.
Passou uns 5 minutos depois que ela foi embora, a Stephanie falou assim: a fulana foi embora, a Julie chegou. E foi brincar com a Julie. Tá, continuou brincando e tal. Passaram assim, algum tempo, eu não sei se foram 5 ou 6 meses. Eu já estava trabalhando nessa época. Acabou o gás aqui em casa. E nós fomos fazer comida numa trempinha no fundo do quintal, porque estava muito tarde, não dava para comprar gás. E eu tinha acabado de chegar de serviço, as meninas estavam sozinhas em casa e tal. Nessa ocasião, a minha mais velha tinha uns 13 a 14, a do meio tinha uns 9, 10 anos e ela com uns 4, 5 anos. Mal falava, era um toquinho de gente, até porque ela é pequenininha, porque ela nasceu prematura, então ela é pequenininha até hoje. Mas, Dani, eu cheguei, fui fazer a comida lá fora, eu lembro como se fosse hoje, eu fiz um arroz branco, um feijão e uma farofa de cenoura com ovo. A minha vizinha do lado perguntou assim: ah, você gosta de cenoura? Não era murado, era só uma cerca. Você gosta de cenoura? Que tem bastante cenoura. Eu vou mandar umas cenouras para você. E a minha Stephanie tinha uma cadeira do lado da cerca que ficava debaixo de um telhado. Ela sentou nessa cadeira, chegou pro cantinho e falou assim: senta aqui do meu lado, Julie. Essa vizinha virou para ela e falou assim: já começou você com as suas doiduras, né? Essa pequenininha de 4 anos virou como se fosse assim, sabe quando o exorcista, que você vira assim a cabeça todinha assim, sem mexer o corpo, e olhou na cara da vizinha e falou assim: a Julie não gosta de você. Ela não gosta de você desde aquela época que você fez aquilo. Ela não gosta de você. E levantou, pegou, estendeu a mão, como se ela estivesse pegando na mão de alguém, e entrou para dentro de casa. Até aí, razoável, a gente já estava acostumada com essas mensagens que ela passava da Julie. Quando eu olhei, a minha vizinha estava em prantos, em prantos. Ela já era uma senhora de uns 60 anos e eu nem sabia que ela tinha uma filha fora do casamento, que era antes dela casar e tal. E ela me relatou que a filha dela, ela é calorosamente católica. E a filha dela, tinha uns 4, 5, 6 anos também, tinha uma amiguinha imaginária e ela mandava a menina parar com isso. E a menina não parava, continuava conversando com a amiguinha. E aí levou no padre para receber oração, fez novena, fez tudo e não conseguia fazer ela parar de conversar com a amiguinha. Uma vez ela, sem paciência, partiu para ignorância e deu uma surra na filha. Ela nunca mais conversou com a amiguinha, porém ela quase morreu com uma febre de 40 graus após receber essa surra. É como se ela tivesse sido separada de algo muito importante. E essa senhora chorando do lado da cerca da minha casa e me contando isso e virou para mim e falou assim: agora eu acredito que não era um amiguinho imaginário, que era alguém que estava do lado dela. Porque ninguém nunca soube disso, nem o meu marido atual não sabe disso. Isso aconteceu, eu estava presente. Em várias outras ocasiões houve mensagens às quais a Stephanie passou recados para várias pessoas dessa Julie. A Julie acompanhou a Stephanie até o momento que a irmã dela engravidou. Depois que a irmã dela engravidou, a Julie sumiu. E por incrível que pareça, hoje, essa gravidez gerou a Júlia, minha neta, começou a ser gerada quando a Julie sumiu. E a gente pergunta, será que é o mesmo espírito que estava ali com a Stephanie e hoje está encarnado aqui com a gente? Fica essa questão, porque assim, sumiu. Do nada, você observou que a Stephanie não conversava mais com ela, não brincava mais com ela, não reservava lugar na mesa, não reservava lugar no sofá. Então, esse foi um dos acontecimentos que aconteceram na minha casa, que todas nós somos médiums. Alguns têm medo, que igual a minha menina do meio tem medo. A minha menina mais velha já tá mais pro lado do evangelismo. Então ela já não aceita mais esse tipo de manifestação para ela. Mas nós todos somos médium. E eu vou falar uma coisa para você que você fala que morre de vontade de ver, mas agora não, porque na minha casa isso não vai dar certo. Dani, a gente sente primeiro antes de ver.
quando eu vejo alguma coisa que seja maligno, eu sinto primeiro a presença. E isso, como eu te relatei no Instagram recentemente, isso me apavora, me deixa com medo, sim, mas a gente nunca tá sozinho. Os mundos, eles são interligados. Então, hoje você pode estar achando que tá sozinho, mas você nunca tá sozinha. Você pode conversar com eles. É isso que eu tenho para te falar.